Futebol positivo, época 2019-2020, o campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve aproxima-se e esta nossa primeira emissão é dedicada precisamente a essa competição. Temos connosco os presidentes de 5 dos clubes participantes, o vice-presidente de um dos outros clubes. Na próxima emissão teremos representantes dos outros 6 clubes participantes nesta que é a principal competição da Associação de Futebol do Algarve. Passo a apresentar os nossos convidados para esta primeira emissão. Miguel Veirinhos, presidente do Lusitano de Vila Real de Santo António, à minha esquerda. Aqui a meio, Luís Dias, do Grupo Desportivo Lagoa. Agostinho Mota, do Quarteira. António Coaço, do Ferreiras. Sérgio Costa, do Silves. E Artur Carrilho, do Colatrense. Começaria precisamente pelo meu lado esquerdo, por Vila Real de Santo António, pelo Lusitano, de todos os clubes que aqui estão representados, aquele que tem mais história, o único que andou pela primeira divisão nacional, embora nos longínquos anos 40 do século passado, constitui, porém, uma das referências do nosso futebol, e é um clube muito querido, não só aqui nas fronteiras da região, mas também fora delas, pelo prestígio que acumulou ao longo dos anos. O Lusitano que vai participar no campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve, com que projeto, com que ideias, com que ambições? Boa noite a todos, em primeiro lugar, e agradecer também mais uma vez o convite e de ser feita esta iniciativa, que estas iniciativas têm, que nós temos que fazer para as pessoas verem que o futebol também tem partes positivas, não são partes negativas. Os objetivos passam pelos mesmos que tivemos o ano passado e tivemos porque não podemos, nós em Vila Real estamos numa fase de muitas limitações a nível de apoios, como já falamos aqui antes de começar a emissão, quer seja autárquicos, quer seja de algumas empresas, e temos que tentar fazer o melhor campeonato com a equipa conseguimos montar, e depois os resultados da semana irão ditando o que é que poderemos fazer no futuro. Agora, estar loucamente partido por uma subida de divisão novamente, não. Isso está completamente fora, porque aqueles anos de desmanjamento e de loucura já passaram, e acho que deve ser, se calhar, a opinião da maioria dos presentes, porque isto era muito bonito quando havia muito dinheiro e quando as câmaras ainda davam alguma coisa e quando havia alguns carolas que ainda investiam entre aspas qualquer coisa. A partir da altura, teve-se começar a fazer cortes e tem que ser, não há hipótese. Muito bem. De uma ponta para a outra, vamos agora à bonita ilha da Colatra, Colatrense, que subiu na época passada, volta a estar no escalão principal do futebol algarvio. A primeira questão que coloco ao presidente Artur Carrilho é se ainda temos pescadores a jogar futebol. Eu lembro-me que há uns anos chegavam com as galochas aos campos de futebol. Creio que hoje a realidade já não é essa, mas creio também que ainda há alguns jogadores ligados à atividade pescatória no vosso clube. Boa noite a todos. Ainda há 4 pescadores. Ainda temos 4 pescadores. Já sabem o que a Colatrense vai fazer este ano, é manter-se. Não há mais nada. Como diz o Veirinhos, isto ninguém paga. Há quem paga, a Colatrense não paga. Tem que se contentar com os jogadores que têm, não há mais nada a dizer. Esses 4 pescadores ainda mantêm viva aquela tradição de clubilhão. É exatamente isso. Se não fossem eles 4, a gente não estava cá no regional. Já agora podemos até referir os nomes deles, que são esses 4 heróis, esses 4 pescadores do nosso campeonato. Temos um guarda-redes, que é o Johnny. Temos o... Deixa-me lá ver isto, o nome deles, que já isto, não sabe? Eu não tenho acompanhado isto, que eu tenho lá por cá de fora. Estive aqui um mês e meio, só há mês e meio que eu estava já na direção. Daqui mais um bocadinho, já voltamos a falar dos pescadores do Colatrense. Temos aí mais 3 pescadores que eles já estão a trabalhar a terra, fazem as duas coisas. Mas estão ligados à pesca, não é? Estão ligados à pesca. E os restantes jogadores são os jogadores ali da zona de Olhão, da Fuseta, portanto, como não há dinheiro, são jogadores locais, não é? Ora, este ano viemos buscar 4 jogadores ao Fábio Benfica, acho que é isso, 4. Para compor a equipa. Para compor a equipa, um de São Brás, um de Almazil, o resto é tudo de Faro e Olhão. Faro e Olhão. Muito bem. E o objetivo, como disse, é apenas a permanência na primeira divisão da Associação. Já é muito bom, já é muito bom. Muito bem.
Vamos agora aqui ao presidente do Grupo Desportivo do Lagoa, Luís Dias, um clube que já andou pela 2ª Divisão Nacional, pela 3ª Divisão Nacional, que já andou também pela Taça de Portugal, chegou a jogar no estádio do Sporting há uns anos, não muitos, e depois, em termos desportivos, veio caindo um pouco, está agora na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e na época passada, inclusive, lutou pela permanência e não propriamente pelos lugares cimeiros. Em termos de projeto, de ideias para esta temporada, o que é que o Grupo Desportivo Lagoa nos apresenta? Boa noite a todos os presentes. Talvez parabéns pela iniciativa mais uma vez, ver se este ano vai até o fim. Em termos de projeto do Lagoa, já falou um pouco do passado. O Lagoa cometeu muitas loucuras no passado, do meu ponto de vista, talvez para as pessoas que lá estavam não, e nós temos ainda a pagar um pouco essas faturas. O projeto passa por, como todos os clubes da 1ª Divisão Distrital, é a manutenção. Depois, jogo a jogo, jornada a jornada, iremos definir as classificações e o apuramento para os 6 primeiros ou não. Há 2 anos ficamos a um gol da passagem dos 6 primeiros, no ano passado ficamos um pouco mais atrás, faz parte, temos a noção, quando baixarmos o orçamento e o projeto baixar, temos essa perfeita noção, portanto, a realidade de todos os clubes, penso eu, que passa pelas dificuldades, conforme já foi falado, que todos vamos passando e vamos sentindo. É lógico que há um que vai subir divisão, há outro que irá descer de divisão à partida, depois temos que fazer contas no fim da época, diante dos outros campeonatos, mas o objetivo passa por ficar dentro dos 6 primeiros, no decorrer do campeonato, iremos depois analisar. Luís, este ano, durante a Fata Acil, passei por Lagoa e vi o campo, era um recinto de festa. Aquela relva está em condições para esta temporada? Vamos ter ali obras? O que é que se passa? Aquela relva ainda estamos a treinar lá, mas irá ser substituída brevemente. Portanto, vamos ter um relvado novo no campo Justino da Costa. Exatamente. Oferecido pela Câmara de Lagoa. Faz parte do protocolo. Boas notícias para Lagoa, vamos ter um novo relvado para esta temporada. Aquele também já era velhinho, já tinha uns anos. 20 anos. Portanto, já tinha alguns problemas de drenagem, algumas dificuldades. Para além do relvado, vamos ter mais alguma novidade na zona envolvente do campo? A votação irá ser substituída. Mas o relvado irá manter-se no mesmo lugar, portanto será apenas o relvado irá se manter no mesmo. E portanto foi já essa projeção de que o relvado iria ser substituído que permitiu que o Fata Acil este ano corresse ali. Muito bem, está explicado, até uma questão que outras pessoas do futebol colocaram. Então, aquilo é um campo de futebol e afinal... Só se realizou ali mesmo por essa situação. Não quer dizer que para o ano não se possa repetir. Desde que haja alguém que pague sempre um relvado novo, não é? Muito bem. Vamos agora falar com o Sérgio Costa, vice-presidente do Silves Futebol Clube. O Silves, na época passada, escreveu uma das páginas mais bonitas do seu historial na Taça de Portugal. Foi das equipas do Distrital que chegou mais longe na prova e talvez isso tenha desfocado um pouco as atenções também do campeonato, onde acabaram por cair na série das equipas que lutavam pela permanência. E além disso, na época passada, e falo nisto também com algum orgulho pessoal que estive envolvido nessas comemorações, o Silves comemorou de forma brilhante o seu centenário com um conjunto de iniciativas que realçaram a grandeza e o historial do clube. Sérgio, esta temporada já não é de festa e também, em termos desportivos, creio que o objetivo será fazer bem melhor do que aquilo que fizeram na 1ª divisão a época passada. Sim, faz parte daquilo que tem sido o nosso trabalho, ou seja, começou por uma fase de recuperar o clube e estabilizá-lo. Neste momento está estabilizado, iremos começar este campeonato com o objetivo de tentar ficar nos 6 primeiros, isso é essencial para os pergaminhos do clube, e depois logo se verá o que o futuro nos calhará. Ainda na ressaca dos festejos do centenário, uma sala de troféus nova, a antiga sede reabilitada para servir como fonte de receita, através do alojamento local. Sim, e todos esses projetos fizeram parte daquilo, tirando evidentemente o museu, a sala de troféus, como se possa chamar, não nos trará receita. Todos os outros trabalhos, todas as outras obras que foram feitas sempre no sentido de rentabilizar o património que o clube tem. O Silves, ao contrário de muitos outros clubes, tem esse grande handicap, que é tem muito património próprio
e esse património próprio, que era uma fraqueza, teve que ser transformado numa valia, digamos, que foi poder rentabilizar. Foi isso que fizemos com o antigo edifício da sede, onde quando chegamos em 2013 recuperamos o café e fizemos um novo café do clube. Este ano conseguimos recuperar os 2 pisos superiores e fizemos um hostel. Isso faz parte dos projetos que temos vindo a fazer, assim como o centro de estudos que foi feito no antigo lar dos jogadores, que foi transformado para um centro de estudos. E pronto, são todos esses patrimónios que existiam que foram rentabilizados, ou que estão a ser rentabilizados para poder, digamos, ajudar à prática e às do dia a dia. Garantir também alguma sustentabilidade. Sem dúvida. Muito bem. O Quarteira foi talvez a equipa sensação, uma das equipas sensação ao par do 11 Esperanças na época passada, na primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve. Sei que é uma equipa que não paga nada aos seus jogadores, no entanto, motivação, ambição e vontade de vencer é coisa que não falta, e a prova disso foi a brilhante temporada que fizeram. Creio que terá sido a melhor da história do clube, a época passada. Sim, boa noite a todos. Sim, o Quarteira fez a melhor época do ano passado. Este ano vamos tentar fazer igual à época passada. O Quarteira Clube é um clube que não paga jogadores, não paga treinadores, são tudo amadores. Os jogadores que jogam no Quarteira jogam com amor à camisola. Mais dos nossos jogadores estão lá há 6 anos, desde que eu sou presidente. É um clube diferente. É um clube, quando eu cheguei, pagava só os jogadores, mas havia problemas com o dinheiro. Então, primeiro ano, quando eu fui presidente, cortei logo com tudo e disse: os jogadores não se paga treinador, não se paga a ninguém. Não há dinheiro, não se pode pagar. Não. Fazer dívidas é que não se pode. Ter que pagar algumas dívidas que existiam. E desde aí a política tem sido sempre a mesma. Nós não pagamos a jogadores e não pagamos a treinadores. Eu sei que há muitos problemas, é que todos os anos nós temos muita dificuldade, porque todos os clubes telefonam aos nossos jogadores para ir para eles, oferecer dinheiro, para eles saírem de lá, mas até agora temos tido muita sorte, os jogadores têm ficado no Quarteira, a equipa passa de igual, o máximo de jogadores que temos novos esta época deve ser. Então, Sr. Presidente, Agostinho Mota, como é que é possível, não pagando e havendo clubes que pagam, conseguir que o grupo permaneça, que o grupo consiga resultados? Terá que ser um ambiente muito particular, um ambiente muito familiar, organizado entre todos, não é? Sim, o Quarteira acho que é um clube totalmente diferente dos outros. Nós temos um ambiente fantástico, o balneário são jogadores que conhecem-se uns aos outros há muitos anos. Muitos destes jogadores fizeram a formação no Quarteirense, agora mudaram para o Quarteira, jogam no Quarteira, conhecem-se uns aos outros e gostam de jogar juntos. Depois nós temos outras coisas, que o nosso bar tem uma diferença dos outros. Nós servimos comida, servimos aos jogadores, eles podem comer o que quiserem, ao fim do jogo, comer o que quiserem. Mesmo os adeptos que vão dos outros clubes, nós temos sempre palmetiscos. Ou seja, não os prendem pela carteira, mas prendem-nos pelo estômago. Exatamente, outras coisas que temos que fazer com eles, não é? Mas eu penso que, acima de tudo, eu acho que se o jogador for bem tratado e se os presidentes olhar por eles e tratarem-os bem e conseguir unir todos como uma família, eu acho que é meio caminho andado para os jogadores querem lá ficar. Há um aspecto também importante no Quarteira que consegue reter os jogadores locais e talvez dos clubes do Algarve tem maior número de jogadores da terra. Isso também é importante para vocês porque há uma identificação clara entre a terra e o clube e a equipa, não? Sim, é muito importante jogar com os jogadores da terra. Nós, como não fazemos formação, o que fazemos é ir buscar os jogadores que os clubes não querem da terra, como o Quarteirense, ou o Montano, ou outros, e trazê-los para o Quarteira, para eles jogarem na Quarteira. Eu acho que é uma das coisas que tem que se fazer, é a unidade, é a única maneira dos jogadores se manter lá, e é a única maneira de se fazer o futebol, né? Porque cada vez está mais difícil para arranjar dinheiro, como todos os presidentes aqui disseram. As firmas, ninguém quer dar dinheiro. As autarquias dão, mas é cada vez menos. Toda a gente corta. Quem sabe alguém esteja aqui também a pensar agora o que é que eu vou dar para a braguinha dos meus jogadores para fazer como o Quarteira faz. Eles, cada um faz o que puder. Mas é uma coisa que é impressionante. Nós há 6 anos que não pagamos. E foi uma satisfação, imagino, o campeonato que fizeram, porque estavam a competir com outras equipas e abstraindo agora de qualquer tipo de brincadeira, a maior parte delas que pagam aos seus jogadores, uns mais, outros menos, e vocês, sem pagarem o que quer que seja, conseguiram resultados fantásticos. Eu penso que quando os jogadores entram em campo, que já não há pagar ou não pagar, acho que
quando eles jogam uns contra os outros, se o outro jogador ganha, se o outro jogador não ganha, eles querem ganhar o jogo. Isso, acho que o dinheiro naquele momento não entra no jogo. Acho que É o prazer também. é o prazer deles todos querem ganhar, e qualquer jogador diz que logo que entra nas 4 linhas esquecem-se do dinheiro que ganham e o que são amigos e querem ganhar o jogo para nada. Isso é uma maneira de... não é preciso Outro estímulo. outro estímulo. Vamos agora falar com o presidente do Futebol Clube Ferreiras, António Colasso. O Ferreiras, que na época passada andou pelo Campeonato de Portugal e quebrou o enguiço de vários anos, nunca tinha ganho a Taça do Algarve. A época passada foi de vez, era um troféu que faltava nas vitrines do Futebol Clube Ferreiras, foi alcançado. No entanto, suponho que a conquista desse troféu e a época teve um sabor doce, mas também amargo com a descida de divisão. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e, acima de tudo, dar os parabéns à Associação de Futebol do Algarve por esta iniciativa. Penso que é de louvar e de continuar, e aliás de incrementar, e se possível levar também esta iniciativa a outros clubes e a outros escalões, porque é uma forma de se dar a conhecer aquilo que cada clube é. De facto, a época passada foi uma época que começou com uma alegria e acabou com outra, mas no meio teve de facto uma grande tristeza, ou seja, começámos por ganhar a Supertaça e depois ganhámos a Taça do Algarve. No entanto, no meio acabámos por descer a divisão, que era o objetivo, digamos que talvez fosse o principal, que era conseguir a manutenção. As coisas não nos correram bem, mas também, como já foi dito aqui, temos, sempre mantivemos isso, temos perfeita consciência de até onde é que podemos ir, e falo da questão da componente financeira, e não entramos em corridas loucas nem em desespero de causa por não estarmos a conseguir os resultados, e não fomos para contratações de jogadores entrarem uns e saírem outros, enfim, fazer aquilo que muitos clubes fazem. Nós já participámos em outros anos no CNS, em que houve clubes que inscreveram 50 jogadores. E isso é impossível com os custos que têm as inscrições, nós podemos, e nós não entramos nisso. Mantivemos aquele volume, tivemos uma altura em que acreditámos que podíamos fazer alguns pontos, mas de facto também tivemos alguma infelicidade, tivemos uma época com demasiadas lesões, demasiados jogadores que no nosso grupo são jogadores importantes e que tiveram meses e meses de fora, e isso acabou por se refletir no campeonato. Em relação a esta temporada, partem com que ambições, com que projeto? O Ferreiras é um clube que, eu diria, nos últimos 15, 20 anos sempre nos habituou a jogar para os primeiros lugares, e como tal é isso que o Ferreiras vai tentar fazer. Somos 12 a competir, com certeza que todos têm mais ou menos a mesma ideia, todos querem ficar numa primeira fase nos 6 primeiros, para depois ver o que é que vai dar, mas só 6 é que vão conseguir passar na fase de subida, e os outros terão que ficar na fase de descida. Nós vamos tentar fazer os possíveis para, na segunda fase, jogarmos a fase de subida, e depois veremos. Não estamos de todo desesperados por uma subida de divisão que tem que acontecer já amanhã. Ela irá acontecer, como tem acontecido sempre, com naturalidade e sem pressas, sem atropelos. Portanto, as coisas têm que acontecer. Para isso, há que trabalhar muito, o grupo sabe que tem que trabalhar, há que melhorar, há que juntar sangue novo àquilo que temos, e no final faz essas contas. Então, Reininhos, presidente do Lusitano, quando se fala no Lusitano, fala-se com muita frequência e com toda a propriedade nos valores emergentes da formação. Sempre foi um clube e uma cidade, tanto Vila Real Santo António, Lusitano, outros clubes até, e jogadores que nem sequer se passaram pelo Lusitano. Estou a lembrar do Manuel José, talvez uma das figuras mais conhecidas de Vila Real Santo António, que nunca chegou a vestir a camisola do Lusitano. É um alfobre de jogadores. O investimento na formação, continuam a dedicar muito do vosso tempo e carinho aos mais novos? Temos muita gente da formação na equipa principal, Miguel Reininhos? É assim, muita gente na equipa principal, mas depende sempre também das épocas anteriores e dos miúdos que tenham aparecido. Nós, pela primeira vez no passado, não tivemos júniores, e se calhar isso limita um bocadinho este ano o subir à equipa principal mais para algum miúdo. Apostámos ano passado numa equipa B, mas nós que chamávamos a sub-23, que acabou por não haver.
tivemos aí, escrevemos muitos miúdos de Vila Real e dali da zona. Se calhar, aquilo que o Lázaro estava a dizer, eu ano passado na equipa B, se calhar escrevi para aí 40 jogadores, e se calhar 40, dos 40, 25 ou 26 eram da zona, e falharam. Eu cheguei a ter treinos com 7 jogadores, cheguei a ir para jogos com 12, e depois então. E depois, quer dizer, cria-se uma base para os miúdos terem, para evoluir 3, 4 anos, 5 anos. E depois havia outros valores, outras ambições, e depois também houve muitos miúdos do ano passado, também é verdade, que foram para a universidade este ano. Então optámos por não fazer equipa B, para não andar a partir júniores e a primeira equipa, e optámos por voltar aos júniores, que já há muitos miúdos já lá, e vamos ver. Tentar manter aquela escola, aquela tradição de bons valores produzidos pela formação do Mas isso acho que a questão da boa escola ou má escola, nos dias que correm, acho que todos os clubes têm o mesmo problema. Os miúdos hoje em dia têm coisas para se divertir, têm coisas para andar preocupados. Nota-se um bocadinho naquele lado, não sei se nos outros lados é igual. Preferem se calhar de chegar atrasado ao treino, chegam, se chegar, e temos que voltar a incutir esta mentalidade de responsabilidade, do bem-estar entre eles, falarem entre eles. Parte um bocadinho por isso, porque a sociedade também está afastando dos próprios benefícios da prática do desporto. Não, e nem só no futebol, acho que é transversal aos desportos todos, porque as outras modalidades ali em Vila Real queixam-se mais ou menos do mesmo. Portanto, acho que ali, pelo menos naquele cantinho, tem-se notado muito isso. Mas pronto, a gente tem que lutar contra isso. E pronto, e aí para a frente, todos os anos também, pelo menos daquele lado, não vai haver isto, não vai haver aquilo, mas acabam todos os anos para ver os escalões e ver as equipas e ver as coisas todas. Nós, infelizmente, que estamos aqui sentados e mais as pessoas que temos atrás de nós lá no clube, todos os anos temos que andar a lutar contra a maré e andar ali com a canoa quase a afundar, mas a gente tem que andamos sempre com os remos de fora. É a vida dos clubes, é esta. É uma luta em prol da juventude aqui em Valgaço. Se não valesse a pena, eu acho que temos aqui alguns que já têm uns anos disso, se calhar já tinham ido embora. Portanto, é assim. Lutamos por uma causa. Volto agora ao presidente do Colatrense, Artur Carrilho. Diga-me uma coisa, Sr. Presidente, o prémio de jogo no Colatrense é uma caldeirada, é uma... Eu tenho uma história interessante. Há uns anos, largos anos, fui convidado para um aniversário do Colatrense. E então estava a pensar, bom, vou deliciar-me com os mariscos, com os peixinhos, mas nos dias de festa na Ilha da Coatra comem carne, que é aquilo que não comem durante o ano. E então cheguei lá, tinha umas febres, a carne estava ótima, é verdade, mas marisco, não, neste dia não se come marisco, come-se é carne porque é dia de festa. Conte-me um pouquinho da vivência, do ambiente, num dia de jogo. O prémio de jogo é um jantar, por exemplo? O prémio de jogo do Colatrense é 25 euros. 25 euros. É o mesmo que era há 6 anos quando eu tive cá, presidente. Muito bem. Ainda continua. E não há uns mariscos, não há uns peixinhos? Há sempre ali qualquer coisa. Arranja-se qualquer coisa para os jogadores de trás. Arranja-se qualquer coisa. Eu lembro-me que há muitos anos havia uma senhora que acompanhava o Colatrense para todos os jogos. Não me lembro o nome dela. Era a Saltina. A Cesaltina. Isso ainda eu era jogador. Que era uma figura da história do Colatrense. Era uma senhora que sozinha no campo fazia mais barulho do que um monte de homens. Arrepiava os homens todos, é verdade. Estamos aqui a falar um pouco da história do futebol algarvio, mas lembro-me inclusive de uma final de uma taça onde a dona Cesaltina esteve, e então aquilo era tudo dela. Era uma gritaria, era um apoio impressionante. A final da taça do Algarve foi ali para o Vila Real. Exatamente. A dona Cesaltina ainda está viva? Ainda está lá, está viva, ainda está com saúde. E ainda vai aos jogos? Agora não vai muito, mas já está... Já tem uns aninhos. Já tem uns aninhos que já tem. Muito bem. E o ambiente no seio da equipe, imagino que pagando 25 euros, 25 euros em caso de vitória? Ou em caso de vitória, quando perde não ganha, já sabes. Quando perde não ganha. Quando também não ganha. É só em caso de vitória. Portanto, é necessário também uma boa dose de amor, de gosto por aquilo que fazem, de gosto pelo clube, para mobilizar os jogadores. Isto este ano não foi fácil, porque vocês sabem que o Colatrense não era para entrar este ano do regional.
E há um mês e meio arranjámos uma direção aqui à pressa. O Latrense não tinha um cêntimo, não tinha dinheiro, mas a coisa está organizada. Muito bem, conseguiram resolver esses problemas, vão participar. Vamos passando esse problema, acho que isto Exato. mais ou menos está orientado bem. E a ideia é, se puderem passar umas rasteiras, entre aspas, aos candidatos, às equipas maiores. Toda a gente sabe que os candidatos, isto não há nada a esconder, são sempre os mesmos. É para quem paga, Exato. os outros não têm, como é que chegam lá? De qualquer forma, vamos ter um Latrense aguerrido com aquele espiritilhão, não? Penso que está forte, tem 23 jogadores, 24, acho que é isso, 24. Como eu disse há bocado, que esquecem do nome dos jogadores, que eu estou aqui há pouco tempo. Era o Edgar, que são os jogadores do Latrense, e é o Tito e é o Eduardo. Muito bem. Penso que a coisa está resolvida, tem uma boa equipe. Vamos ver aí o Latrense neste campeonato da primeira, é uma das novidades, a par da... Penso que está forte. Este ano está forte. Muito obrigado, Sr. Presidente Artur Carrilho. Luís Dias, o Lagoa, na formação, houve alturas também que teve equipas nos nacionais, nos últimos anos isso não tem acontecido. De qualquer forma, há um importante trabalho que é desenvolvido, tanto no vosso campo secundário, no Campo da Costa, como também em Estomba. Têm tirado proveito disso? Há jogadores a emergirem dos escalões de formação que tenham sido aproveitados nos últimos anos com a equipa principal? Há uma norma nossa da direção que queremos ter sempre jogadores da formação. Agora, conforme já se fez falando, o grande problema é a mentalidade dos atletas em si. Não é fácil e felizmente já se foi criando outras modalidades, outros escalões para que se possam participar, mas todos os anos temos posto 2, 3 atletas da formação no escalão sénior, que têm vindo a participar. Aproveitamos também muito dos séniores que vêm dos júniores do Portimonense, líderes redondezas, à volta. Depois o Carveiro tem aproveitado alguns dos nossos júniores, depois acabamos por ir buscar a eles e não podemos andar muito mais longe ali naquela zona para ir buscar atletas. Atletas que têm acompanhado já há alguns anos para cá, de Sagres para esse lado, e depois paramos praticamente ali no Conselho de Lagoa. Em termos de estruturas, falamos há pouco no novo relevado, para o futebol juvenil, as condições que existem são as necessárias, as suficientes? Todos nós queremos sempre mais condições. É lógico que se formos aqui falar, se calhar lá tem mais condições ou tem menos, as opiniões nunca vão ser certas e corretas. Agora, há bocado falava que temos Estomba, temos 1h30, temos 3 horas por semana em Estomba, portanto nós não temos duas equipas que vão lá treinar uma vez por semana. Bela Vista agora é relva natural, também não podemos, estamos praticamente só a trabalhar com a formação toda no estádio Alagoas. Não temos essas condições que se põem ou que se peça. Temos a Bela Vista, do qual existem lá muitos eventos e Nem sempre podem pisar o relevado. nem sempre se pode, até novembro mais ou menos pode sempre, depois de ir para a frente até março é quase... Depende muito também das condições atmosféricas. Sim, das condições e das provas que existem, mundialitos, sub-17, portanto existem lá muitas provas, depois das equipes que vêm a estagiar em janeiro, portanto não temos assim tanto espaço. Este ano estamos a trabalhar lá com os séniores, mas a relva não vai aguentar, desde que aguenta até a outra estar pronta. Exatamente. Temos relevado. Senão não sei onde é que iremos depois treinar, logicamente que vamos treinar em algum sítio, não é? Vamos agora voltar ao Silves e ao Sérgio Costa. O futebol juvenil também é uma tradição no Silves Futebol Clube. Há uma grande referência que é o Rui Bento, um dos 9 jogadores algarvios que chegou a internacional lá. Creio que nesse aspecto também nos últimos anos tem havido uma reabilitação, até porque o Silves teve um problema que é de todos conhecido, ficou sem a sua principal infraestrutura, o relevado do seu campo principal, na sequência de uma violenta tempestade, e nos últimos anos tem vindo, creio que, a recuperar também a dinâmica do futebol juvenil e a aproveitar também mais os jogadores vindos da vossa formação. Sim, o nosso plantel sénior tem perto de 10, 11 jogadores da nossa formação, sinónimo desse aproveitamento. Neste momento, a nível de camadas jovens, nós temos as camadas jovens todas. Somos um único clube que o
tem. A nível de condições para essas camadas jovens, neste momento está no limite, ou seja, um clube como o Silves não se pode dar ao luxo de ter que dispensar jogadores. O ano passado isso aconteceu em função, nós quando tínhamos a primeira divisão de iniciados, tínhamos 2 equipas, no ano seguinte só temos uma equipa de juvenis, fomos obrigados a ter que dispensar jogadores porque não tínhamos condições para poder ter jogadores, ou seja, nós na nossa entrada recuperamos o relevado que estava destruído após o tornado de 2012, em que substituímos por um sintético, conseguimos ainda acrescentar um campo de futebol de 5 sintético de apoio à escola de futebol, mas esses 2 campos neste momento já são insuficientes para o número de atletas que nós temos. E tivemos que dispensar efetivamente o ano passado jogadores e este ano a situação é um pouco semelhante. É pena não haver mais condições, precisamos de mais espaço, precisamos de melhores condições para poder potenciar os meios humanos que existem, ou seja, tentamos aproveitar ao máximo dentro daquilo que é possível. Muito bem, o Presidente Agostinho Mota do Quarteira não tem esses problemas, não tem futebol juvenil, já que o disse. Isso já vos passou pela cabeça dedicarem-se aos escalões de formação ou isso está completamente afastado dos vossos planos, dos vossos projetos? Não, nunca esteve afastado dos nossos planos, dos nossos projetos. O problema é que não há campos para treinar e eu, para mim, penso que se não houver campos não vamos fazer formação. Treinar, entrar num projeto que não temos campos para treinar, acho que não temos condições para podermos fazer. Já falamos com a Câmara, eles querem que façamos, mas não vamos fazer porque sem condições eu penso que não se deve fazer. Acho que se não tendo condições, entrar num projeto e depois não temos campos para treinar, não temos condições, não vale a pena. Se eles fizerem mais campos, sim senhor, estamos dispostos a fazer formação, mas enquanto não houver condições, não Até porque se apercebem que os espaços que existem estão ocupados naquele período, normalmente entre as 6 e as 9, estão ocupados todos os dias da semana. Sim, o Quarteira até não é dos sítios que se pode queixar muito, como sabem. O Quarteira tem 2 campos, tem um sintético, tem um campo relevado, mas existe o Quarteirense, existe o Seco, o Xerclub, já estão lá há muito tempo, eles ocupam o espaço todo, mas não vale a pena criar outro clube para ocupar mais espaço, ele não existe, não é? Agora, se eles dizem que vão criar mais um campo na escola lá do campo sintético, se criarem mais um campo lá, poderá abrir-se a perspectiva do Quarteira fazer formação. Antes disso, não. O Futebol Clube Freiras, António Colasso, há uns largos anos, quando se iniciou na prática do futebol, começou pelo futebol sénior, depois, aos poucos, tem vindo a incrementar o futebol juvenil, a ponto de ser já uma referência nos clubes com maior número de praticantes no Algarve. Portanto, esse é um lado da vossa atividade que vocês têm incrementado e têm desenvolvido com muito carinho. Sim, nós somos de facto um dos clubes que mais atletas têm a nível de futebol no Algarve e este ano estamos a avançar com um novo projeto que é o futebol feminino no escalão júnior, portanto vamos participar no Campeonato Nacional do Sub-19, penso que se vai iniciar agora em meados de outubro, que é também uma vertente que procura dar alguma resposta aqui na nossa região e que penso que é importante, porque quase todas as equipas ou quase todos os clubes já têm 1 ou 2 jogadoras a praticar futebol junto com os rapazes, portanto até aos iniciados do mês, e depois a partir daí há de facto uma lacuna. Lamentamos que o campeonato, a nossa série vai até Lisboa, temos 2 equipas no Algarve, saúde-se também aqui a entrada do Marítimo Olhanense, também vai ser uma novidade, mas depois temos Ourique, Mil Fontes, enfim, e os outros jogos são Setúbal e Lisboa. De alguma forma, para começar, digamos que é um campeonato que não vai ser de todo económico, mas penso que é uma aposta que queremos ganhar, porque o número de atletas que já temos a praticar e o entusiasmo que está a disputar leva-nos a ter esperança em que este também é um caminho que devemos seguir. Presidente Miguel Reis, olhando para o campeonato que se aproxima, que está aí à porta, se eu lhe pedir para apontar 2, 3 grandes favoritos à conquista do título, quais são os clubes que poderia referir? Não refiro por respeito aos outros 10, aos outros 8 ou aos outros 9. Isso era estar a faltar ao respeito ao meio 3 e os outros 9. Não. Se quiser, Não, são todos candidatos. Não. São todos candidatos, então fomos todos da primeira divisão. Acha que as equipas vão entrar para perder jogos? Não. A partida são todos candidatos. Espera um campeonato muito competitivo.
nas últimas épocas adotou-se um modelo de 2 fases. Esse modelo, na sua perspectiva, tem resultado, é interessante. Pelo menos temos tido, desde que foi implementado esse modelo, decisões, creio que apenas na última jornada. Assim, é um modelo criado ou implementado para aproximar o campeonato da parte nacional, lá, do CNS. Assim, tem partes positivas, tem partes negativas, porque isso é muito relativo, porque às vezes nós podemos fazer uma boa primeira fase e uma má segunda fase, não há aquela... A regularidade é premiada, mas só até meio, né? Depois a questão da regularidade já, quanto a mim, já não é tão linear como se fossem jornadas seguidas, mas pronto, é uma opção, é assim que é sei que, e tem sido um modelo competitivo, não é questão de polémica, mas tem levantado sempre muitas dúvidas ou muitas reticências de alguns clubes, é verdade, a gente tem muitas assembleias e há sempre aquela, uns clubes que apoiam, outros clubes não apoiam, e aquela questão que acho que está errada quando alguns clubes dizem que isto é um modelo para as equipas que pagam ou que não pagam, está completamente errado. E ficou provado no ano passado que equipas não pagavam, do quarteiro e com esperanças. Portanto, não, mas independentemente do clube que é, quer dizer, não se pode limitar um campeonato ou se pagar ou não pagar. Quanto a mim está errado, posso estar errado, mas essa é a minha opinião e não podemos estar sempre a criticar um modelo só porque se paga ou não se paga. Porque isto, pagamos todos, não pagamos aos jogadores, mas pagamos outras coisas, pagamos arbitragem, pagamos deslocações, a gente paga sempre coisas, portanto, o não pagar depende, é muito relativo, porque custar custa sempre a todos, nem em jogadores, é em deslocações, é em inscrições, é em seguros, portanto, quanto a mim está um bocadinho limitado nesse aspecto. Presidente Artur Carrilho, se lhe dissessem que o Colatrese ia terminar a primeira fase nos 6 primeiros, o senhor bateria palmas cheio de entusiasmo, não é? Porque isso era a garantia da permanência. Para mim era a gente não tem outros objetivos. Mas vai ser difícil garantir um lugar nos 6 primeiros. Com certeza, com o campeonato como está, com as equipas que a gente sabe, vai ser muito complicado. Se não for na primeira, vão lutar depois na segunda fase, na fase da permanência, para atingir o vosso objetivo. Com certeza, essa é a nossa ideia. Muito bem. E está quase tudo a postos. Falou-me há pouco que a equipa já está a trabalhar há algum tempo, portanto, vamos ter uma entrada já em força do Colatrese, já com determinação. Eu penso que sim, acho que o Colatrese está preparado. Já fui ver 2 jogos, 2 treinos. Acho que tem uma boa equipe. Gostou do que viu? Gostei. Acho que tem uma equipe a ficar entre os 6 primeiros. Olha, e se eu lhe pedir para apontar um favorito, assim, um candidato ao primeiro lugar, quem é que acha que viu melhores condições? Olha, não entra dessas, isso fala como o Leirinhos. Não entra disso. Ninguém quer arriscar. O Luís Dias, presidente do Lagoa. Diz que prognóstico está no fim, não é? Foi Miguel Leirinhos que já deu essa. Alguém já tinha feito isso. Exatamente. Pois, já, essa excursão já tem há alguns anos. O Lagoa é candidato? É participar no campeonato. À subida não. No fim fazemos as contas. Não é o nosso objetivo. Logicamente chegarmos ao fim lá, não iremos dizer que não, pelo menos para os jogadores não o fazerem. Depois, no ano a seguir, ou na preparação da época a seguir, a direção, o clube irá ter que decidir se sim ou não. Independentemente da época passada terem participado num grupo que lutou pela permanência, este modelo de campeonato, com 2 fases, uma divisão depois em 2 grupos, para o Presidente do Lagoa é um modelo interessante. Voltamos um pouco a mesma opinião do Miguel. Nós temos, há fases positivas e há fases que não são positivas. Agora nós temos que pensar que temos que preparar a equipa que irá representar o Algarve no ano a seguir da melhor maneira para que ela possa estar enquadrada nos campeonatos nacionais. Chego lá com melhor preparação, sabendo que estão bem de antemão, que dificilmente o plantel que terminou a época será o que irá iniciar. Também temos essa noção. Agora, tem aspectos positivos e negativos. Muito bem. O número de jogos vai ser mais ou menos o mesmo, por isso não pudéssemos dizer que esse modelo vai fazer mais 10 ou 12 jogos. O número de jogos não é significativa a diferença. Não é assim tão grande. Existirei no grupo da subida maior competitividade. Aqueles últimos 10 jogos serão aparentemente mais complicados para todos.
O Silves, Sérgio Costa, na época passada, partiu, creio que com a ambição de terminar nos 6 primeiros, na primeira fase, acabou por não conseguiu. Nesse aspecto foi uma época decepcionante que vocês pretenderão agora naturalmente identificar. Decepcionante não lhe chamarei, porque fazer o brilharete que nós fizemos na taça, Estou a referir-me ao campeonato. acho que é de louvar. O campeonato, assim, nós estamos a falar de jogadores amadores, que treinam 3 vezes por semana, que não têm as condições de poder jogar à quarta e ao sábado, tipo uma liga inglesa. Ou seja, evidentemente que esse esforço que foi feito, os jogos da taça, os jogos do campeonato, poderá-se ter refletido no rendimento da equipa. E pagamos essa fatura, ou seja, quer fisicamente, quer mentalmente, se calhar, algum desgaste também, algum deslumbramento, algum desvio de atenção. Isso pagou-se no campeonato. Não conseguimos o objetivo que era ficar nos 6 primeiros, trabalhamos na segunda fase para atingir o melhor possível, e assim o fizemos. E este ano, o objetivo é mesmo terminar nos 6 primeiros? Sim, esse é o primeiro objetivo que acho que qualquer um dos clubes pretende, ou seja, é garantir os 6 primeiros lugares para poder estar descansado em relação a uma possível descida. Depois, todos partem com 0 pontos, todos partem em circunstâncias de igualdade. Serão jogos a decidir. Serão jogos a decidir, isso no final faz as contas. O Quarteira, já falamos aqui há pouco, fez a melhor época do seu Estoril. O Presidente já disse que quer fazer igual. Se puder fazer melhor, melhor. Se puder fazer melhor, melhor. Isso é normal, todos os clubes querem fazer melhor, não é? Penso eu. Eu acho que sim, acho que eu não sou a favor deste modelo das equipas jogarem em duas secções. Acho que o campeonato normal é muito melhor para todos os clubes, acho eu, é a minha opinião, porque dizer que isto faz as equipas jogar melhor, jogar pior, porque as primeiras 6 vão competir mais, eu para mim acho que sim, porque muitas das vezes o que é que acontece, chega-se ao fim da segunda fase e o que vai subir já tem muitos pontos de avanço e já não há ninguém que chegue lá, quer dizer, as equipas que estão abaixo dele já não chegam lá, por isso não é competição. Eu acho que se for de 14 equipas ou 16, ou seja o que for, e jogamos todas as semanas, e quem chegar ao topo também vai preparado. Quem chegar lá ao topo tem que ganhar todas as equipas, não se vai preparar melhor por causa de fazermos 2 fases, se for só uma, não é? Agora, o que eu acho é que muitas das vezes há equipas que chegam à segunda fase, que estavam ali de 7º ou até ao 8º e depois que descem, não é? Quer dizer, pode acontecer que muitos jogadores até deixem de jogar, outros vão ter que trabalhar, como todos dizem, nós somos amadores, há jogadores que chegam a mais, já têm que ir para os hotéis, trabalhar e tudo, Uma série de contingências pode acontecer, pode afetar as equipas. E eu acho que se tivesse 14 equipas e se uma pessoa conseguir estar no 8º lugar, assim, e não descer, porque não? Não vejo o que que isso quer dizer, por causa de 2 fases que jogam melhor e que estão com as equipas mais bem preparadas. Não, porque como dizem, é verdade, se for lá para cima que a equipa ganha o campeonato, é uma candidata à descida. Tem que trocar jogadores, tem que fazer quase uma equipa nova para se manter lá em cima. Certo é que com este modelo, que vai ser este modelo que vai continuar a vigorar na principal competição da Associação de Futebol Algarve, vamos ter um Quarteira competitivo e lutador esta temporada. Sim, esta temporada, sim, para o ano não se sabe o que é que vai acontecer, não é? Este modelo já não se joga em nenhum lado, só no Algarve. Mas em termos de motivação, daquilo que já viu da preparação da sua equipa, está a parte confiante? Sim, nós batemos sempre confiantes. Sempre confiantes. António Passo, Presidente do Ferreiras, também muita confiança no Ferreiras, treinador novo, algumas alterações também no plantel. Isso oferece garantias de um Ferreiras competitivo para esta temporada? Sim, posso dizer que sim, um novo ciclo que abrimos e que, por norma, os treinadores do Ferreiras ficam sempre por alguns anos. Não aconteceu na época passada, há muitos anos esta parte, que a vez que o treinador apenas faz uma época no clube. Portanto, esperemos que seja um ciclo longo e produtivo nesta competição, nestes moldes que, na minha opinião, e é a minha opinião só, tornou-se mais competitivo. E penso que os últimos anos deste iniciato deste modelo demonstra isso, porque já todos falámos aqui e todos temos esse problema, e os que pagam e os que não pagam, mas os que pagam têm que procurar o dinheiro para pagar. E se nós tivermos um modelo de competição que seja atrativo, eventualmente, e penso que esta será uma tarefa desta direção, porque já se falou disso
noutras épocas, de procurar a sponsorização desta competição, e nós, para vendermos o produto, temos de ter um produto que seja atrativo, que seja aliciante, que seja competitivo e que faça com que as pessoas se interessem. E penso que só nestes moldes é que isso poderá acontecer, porque se não vejamos, ainda há pouco estávamos aqui a comentar, iniciou-se o campeonato da primeira divisão de futebol feminino e o Benfica só ganhou 24-0 no primeiro jogo. Imaginemos que levam o campeonato todo isso a acontecer, não tem interesse. Portanto, temos que procurar modelos, se não for este, seja outro, mas que, acima de tudo, dê privilégio àquilo que é a competitividade, porque, felizmente, ando cá já há muitos anos, já passei por N modalidade, de formatos de competições e de campeonatos, e temos vindo, penso que, a aprimorar e a melhorar, e este, na minha opinião, que já passei por vários, é de facto o mais competitivo e aquele que se poderá tornar um produto mais, passa a expressão, vendável. E é isso que nós queremos, porque se houver uma forma de alguém ajudar nos custos da competição, se nós não temos que pagar, ou se arranjamos alguém que possa sponsorizar os custos da organização, os custos da arbitragem, penso que todos ficamos agradecidos. Muito bem. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Quero agradecer a todos, começando pela minha esquerda, Miguel Varinhos, Presidente do Lusitano Futebol Clube, Luís Dias, Presidente do Grupo Desportivo Lagoa, Agostinho Mota, Presidente do Quarteira Sport Clube, António Tolasso, Presidente do Futebol Clube de Ferreiras, Sérgio Costa, Vice-Presidente do Silves Futebol Clube e Artur Carrilho, Presidente do Clube União Colaterense. Muito obrigado a todos por terem participado nesta primeira edição de Futebol Positivo 2019-2020. Muitos sucessos para os vossos clubes e que seja uma época recheada de bons jogos, muita qualidade, muita gente nos campos de futebol e que no final possamos estar todos aqui a celebrar a verdadeira festa do futebol algarvio, seja qual for o vencedor. Muito obrigado.